Fala, matemáticos e matemáticas investidores, beleza? Pessoal, o papo de hoje vai ser sobre os melhores fundos imobiliários do tipo High Yield para o mês de novembro de 2022, beleza? Eu pensei em trazer para vocês, no primeiro momento, os melhores fundos imobiliários em geral, tá? Só que como são muitos fundos imobiliários, eu achei melhor a gente separar em vários vídeos por classe, né? Então primeiro eu vou começar aí pelos fundos de papel, né? Especificamente pelos fundos high yield, que são aqueles fundos que entregam mais rendimentos, mas que também possuem um risco maior, tá? Mas nos próximos dias eu devo estar enviando aí para o canal, fazendo o upload dos próximos vídeos, onde eu vou falar de fundos de papel de médio risco, de baixo risco e também dos fundos de tijolos que vocês tanto têm pedido para mim, beleza? Pessoal, quero que esse vídeo seja mais objetivo, mais rápido, para que vocês não tenham muita enrolação na informação, beleza? Então vou pedir para vocês rapidamente que você deixe o seu like, tá? Se esse conteúdo aqui de alguma forma for produtivo para você, trazer conhecimento para você, dá um like no vídeo, ajuda pra caramba a impulsionar para mais pessoas assistirem e comenta aí embaixo qual o próximo top que você quer que eu faça, né? Se vocês querem que eu continue pelo papel, que eu vá para os tijolos, comenta aí embaixo, beleza? Bom, pessoal, disclaimer na telinha, né? Como sempre, não pode faltar. É importante dizer que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Sempre falo isso para vocês, né? Esse vídeo é só uma análise estatística dos resultados que os fundos apresentaram ao longo do tempo, beleza? Bom, como eu falei para vocês, esse vídeo aqui vai ser focado nos fundos high yield, né? Os fundos que têm maior risco, porém também tem aí um maior retorno mensal de dividendos, beleza? Bom, trouxe para vocês, pessoal, como não poderia faltar, talvez o fundo high yield mais querido por todos aí do mercado, o famoso Urcão da Massa, né, o RPR11. Eu até fiz um vídeo já sobre ele, explicando um pouco mais a fundo, né, a carteira dele, como que está funcionando a gestão desse fundo, mas eu trouxe para vocês aqui um resumo bem interessante, tá? É um fundo de papel, trouxe aqui para vocês a taxa média de juros, tá? Isso aqui é importantíssimo, porque essa talvez seja a principal característica para a gente dizer se um fundo é um fundo high yield ou não, né? Não é a única característica, mas é talvez a mais importante. E a gente percebe o quê? Que na carteira do RPR11, 81% é de IPCA, mais 12% ao ano, pessoal. Isso aqui é uma taxa muito alta, tá? Justamente por isso que ele acaba entregando aí rendimentos maiores, né? Acaba tendo juros maiores, rendimentos maiores. Beleza? Ele tem uma média de dividend yield aí desde o IPO de 1,54% ao mês. Tá uma média altíssima, né, pessoal? Muito alto mesmo. É claro que ele acabou pegando aqui uma alta do IPCA ao longo desse tempo, né? Lembrando que ele tem 27 meses de existência, mas não deixa de ser uma média aí realmente assustadora, né? Bom, isso aqui é o gráfico, pessoal, da cotação e do valor patrimonial dele. Perceba que ele sempre foi negociado acima do seu valor patrimonial, porém aí desde junho, julho, agosto, aí ele vem essa curva vem se diminuindo, né? E hoje, pessoal, especificamente hoje, dia 1 de novembro de 2022, ele fechou aí sendo negociado com PVP de 1, tá? O que isso significa? Significa que ele está sendo negociado no seu preço justo, exatamente no seu preço justo, coisa que nunca aconteceu desde a sua história, né? Então eu vejo uma grande oportunidade, não só por ser um fundo high yield, mas por estar sendo negociado aí um preço muito positivo. Lembrando que ele tem 27 meses de existência, né? Quase 2 anos aí. É um fundo que ainda tem muito a percorrer, muito a provar para o mercado, justamente por ter uma existência baixa. Porém, é um fundo que eu gosto bastante, gosto muito da gestão, tem apresentado resultados muito sólidos e está com uma grande oportunidade na minha visão. Beleza? Bom, pessoal, o segundo fundo, tá? O CACR11. É um fundo pouco falado, vejo muita poucas pessoas falando sobre ele. Ele tem uma liquidez um pouco menor, salvo engano, vou abrir o status invest daqui a pouco só para confirmar, tá? Mas é um fundo aí que tem uma taxa média de juros também bem alta, né? A gente vê aí, ó, 96% atrelado ao IPCA, mais 13, né, pessoal? Maior que o RPR até. Uma taxa de juros bem grande também. Isso, como eu já disse no começo do vídeo, acarreta em rendimentos maiores, mas como o juros é maior, né, a chance de inadimplência também é maior. Por isso que ele acaba sendo um fundo de mais risco, né? E aqui, pessoal, acabei colocando errado, tá? Aqui é 3%, aliás, aqui é 4%, tá? Desconsiderem esse 3 aqui, é 96% IPCA
e 4% CDI, beleza? CDI mais 7, também um valor bem significativo. Ele tem uma média aí, pessoal, de 1,11% ao mês de dividendo, também uma média bem alta, né? E a gente percebe que ele tem basicamente o mesmo tempo de existência do RPR11, né? 28 meses. Lembrando que o RPR estava com 27, né? A gente está falando de dois fundos high yield com taxa de juros média alta, que tem mais ou menos o mesmo tempo de existência aí, tá? 2 anos. Hoje, pessoal, ele fechou aí sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Então a gente tem um descontinho aqui nesse fundo, tá? De 3% aproximadamente. É um fundo muito interessante para quem gosta de se expor nesse risco, em riscos maiores, né? Ter resultados maiores. A gente percebe que, diferente do RPR11, ele já foi negociado abaixo do seu valor patrimonial aqui. Inclusive, se vocês quiserem, pessoal, que eu faça um vídeo específico sobre esse fundo, eu até pensei em fazer já, porque é um fundo pouco falado, né? E que tem bastante coisas positivas aí pra gente conversar. Então, se vocês quiserem, comenta aí embaixo, que aí eu posso analisar até o porquê que isso deve ter acontecido aqui, né? Aqui também, em abril de 2021, teve uma leve negociação abaixo do seu valor patrimonial. E hoje, pessoal, especificamente na data de hoje, ele está abaixo do seu valor patrimonial. Tá um fundo muito bacana para quem gosta dessas características, beleza? Pessoal, terceiro fundo, DEVA11, tá? O DEVA11 não vai falir, pessoal. Fiz um vídeo aí no canal já há um mês atrás, quando o DEVA anunciou um rendimento aí de 0,56 centavos, salvo engano, tá? Fiz uma análise bem detalhada sobre o fundo. É um fundo que não tem proteção contra a deflação, né? Isso, aliás, perdão, gente. O que não tem proteção contra a deflação é o REC 11, né? O DEVA11 ele tem proteção contra a deflação, porém, mesmo assim, ele acabou entregando dividendos muito baixos e justamente por isso que eu até falei sobre, coloquei no título do vídeo, né? Se ele ia falir. Mas, gente, o fundo não vai falir, tá? Ao menos não no curto prazo, no médio prazo. Ele teve realmente resultados ruins aí nos últimos meses. E por conta disso até ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, né? Dos três que eu já falei até agora, ele é o com maior desconto aí, quase 10%, tá? Então assim, é um fundo que está bem descontado. A tendência, né, pessoal, dos fundos de papel é que eles tenham uma equiparação entre a cotação e o VP, né? Então a tendência é que ele não se desvalorize mais, a não ser que a gestão faça algum movimento ruim, né, um movimento muito grotesco, mas justamente por ele já estar descontado, vejo uma grande oportunidade dele, beleza? Em relação à taxa de juros média, tá? 85% é atrelado ao IPCA, sendo que é IPCA mais 10,38%. Uma taxa aí, eu considero, né, acima de 10% um fundo high yield, por isso que ele está aqui nessa lista, beleza? Tem uma média de dividend yield aí, mesmo com o último mês muito baixo, né, pessoal? Tem uma média alta, né, 1,28%. Então perceba que é um fundo realmente que entrega resultados muito bons, porém nos últimos 2 meses especificamente teve uma grande redução, tá? Isso não significa que a redução vai permanecer, porém a gente precisa levar em consideração, né, a média dele, não somente os últimos 2 meses, beleza? Lembrando que ele tem um tempo de existência mais baixo, né, pessoal? 22 meses, aí, menos de 2 anos. Então é um fundo que ainda tem muito a provar para o mercado também, beleza? Pessoal, caminhando já para o fim do vídeo, eu trouxe aí o HCTR11, né, um fundo bastante conhecido do pessoal. Ele é o fundo desses que eu elenquei com maior desconto no momento, né? Tá 0,85 o valor patrimonial dele, PVP. Ou seja, ele está com desconto aí de mais ou menos 15% em relação ao seu patrimônio, né? A gente percebe que 90% dele é atrelado ao IPCA, mais 10,30, também uma taxa de juros bem bacana. Tem uma média de dividend yield aí de 1,24% ao mês e tem um tempo de existência maior, né? A gente está falando aí de 3 anos, aí, 36 meses. Então, desses fundos que eu trouxe aqui para vocês hoje, é o fundo que tem maior tempo de negociação na bolsa, tá? E está sendo negociado, como eu já falei, a um preço muito bacana. Percebam que aqui na curva, né, de cotação e valor patrimonial, ele está sendo negociado aí no menor valor desde o começo da sua história, né, desde o seu IPO aí, tá? Existem muitas coisas em volta desse fundo, né, pessoal, principalmente em relação ao circuito de compras, que é um CRI bem polêmico aí, né? Inclusive, se vocês quiserem se aprofundar mais sobre isso, deem uma pesquisada aí sobre o HCTR11 e o circuito de compras, ou comenta aí embaixo se você quer que eu fale um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos, beleza? Mas não deixa de ser um fundo high yield e que tem entregado, sim, ótimos rendimentos nos últimos meses,
tá? Lembrando que a média dele está de 1,24, pessoal, uma média muito boa, ok? Para finalizar, pessoal, eu trouxe aí o Habit 11, né? Ele tem uma segmentação bem parecida com o HCTR 11, é algo mais voltado aqui para loteamento, multipropriedade. É um fundo que tem aí uma taxa de IPCA, né, quase 80%, IPCA mais 10,6%, INCC mais 12,3%, né? E tem entregado dividendos sólidos aí, né, 1,08 ao mês. Tem um tempo de existência bem alto, né, maior até que o HCTR 11, 38 meses. E tem entregado aí ótimos rendimentos, pessoal. Ele teve aqui uma leve queda, né, no comecinho aqui da sua existência, janeiro, março de 2020, justamente no início da pandemia, né, pessoal? Talvez aqui seja justificativa. Então percebam que desde a pandemia ele não é negociado abaixo do seu VP, tá? Então somente agora, nos últimos 2 meses, a gente está tendo um desconto em relação ao seu valor patrimonial. O fundo está com desconto aí de cerca de 5% e é uma excelente pedida aí para quem está atrás de fundos high yield que estão descontados, tá? Lembrando que a média de dividendo dele é acima de 1%, muito interessante também, beleza? Pessoal, para finalizar o vídeo, eu acho que o mais importante de tudo, sempre que você for decidir qual fundo imobiliário investir, é que você entenda qual é o seu perfil de investimento. Se você tem um perfil um pouco mais arriscado, mais arrojado, que está disposto a correr mais riscos para ter mais rendimento, ou se você é mais conservador, se você pensa em talvez uma espécie de previdência privada, né, viver de renda com uma segurança um pouco maior, abrindo mão aí do rendimento mensal pela segurança, tá? Isso é muito importante que você pondere com você mesmo. Você precisa definir quais são os seus objetivos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, para aí sim você tomar a sua melhor decisão. Talvez para o seu perfil, esses fundos que eu trouxe aqui, high yield, não sejam o melhor, né? Talvez você seja um pouco mais conservador e opte por fundos de tijolo ou mesmo fundos de papel com um risco um pouco menor, tá bom? Então fiquem ligados aí no canal, vou trazer o ranking aí dos melhores fundos imobiliários também de tijolo, de papel high grade, né, com maior segurança. Fiquem de olho aí no canal, curtam o vídeo, se inscrevam e comentem aí embaixo qual que você quer que seja o próximo vídeo do canal. Beleza, pessoal? Muito obrigado, até a próxima.